Vamos de relato, galera. O nosso querido Giovanni shiftou, galera. Eu vou pôr os áudios dele aqui e eu vou parando e vou explicando para vocês, certo? E para você também, Giovanni, que você estava em dúvida, mas vamos lá. Eu sonhei que era uma... Não sei se eu sonhei. Só sei que parecia... com o que eu vi, parecia muito uma WR. Que era um palácio, um mini palácio. Que tinha umas crianças aqui da rua que brincavam comigo e tal. E aí, eu tinha acessado essa WR, né, entre aspas, pelo método do portal. Que era um laguinho que tinha, sabe? Aí, agora que eu lembrei que era uma casa que tem aqui na minha rua, e ela tem um balanço e tal, mas nessa WR que eu sonhei, era um mini palácio, né? Aí, não era a mesma casa, mas era bem parecida. Aí, depois disso, quando eu fui ver, que já tinha passado um pouco, a água, né, desse mini portalzinho, desse mini laguinho que eu vim, tinha acabado, né? Aí, tava suja. Aí, eu falei com um amigo meu nesse WR, entre aspas, que eu precisava voltar pra minha CR. Não sei se eu tava sonhando que eu precisava voltar pra minha CR. Aí, após isso, eu deitei no chão e tive a intenção de voltar num gramado muito bonito. Aí, eu acordei já em outro lugar, né, por causa que eu acho que é uma DR de uma série que eu assisto que é muito boa, uma minissérie. Bom, parando aí. Nesse momento, ele deitou no chão e ele shiftou para uma outra DR. Então, ele já shiftou. Ele estava nesse momento achando que era sonho, mas ele teve os sentidos lá. Vamos continuar ouvindo os áudios para vocês verem como ele teve os sentidos lá. Só que assim, essa minissérie se passa numa comunidade, né? Aí as casas são bem degradadinhas. Aí quando eu vi que eu cheguei na porta da casa sem mesmo nem perceber, a casa tava, tipo assim, quase a mesma coisa, só que tava um pouquinho mais precária. Tava quase a mesma coisa. E depois disso, eu acordei. Então eu não sei se... É porque isso já aconteceu, daí eu ia pra essa minha WR, né? Que eu falei pra você. Umas 2 vezes. E depois disso, ir pra aí. Eu não sei se eu tava em um sonho lúcido e fui pra DR ou vice-versa. Me ajuda aí, ou se você conseguir falar com a tia Neia, por causa que a internet do meu celular tá horrível, entendeu? Mas não manda esse áudio, tá? Pelo amor de Deus. Só que eu também esqueci de falar que quem me recebeu nessa casa aí de comunidade, que tava com um pouquinho mais de cara de sonho, era minha irmã. Só que a primeira parte que eu te falei da WR tava muito real, eu consegui sentir tudo e tudo mais. Só que depois na parte dessa DR... Vocês viram que nessa parte, depois ele falou que ele conseguiu sentir tudo lá. Então, nesse momento, ele shiftou. Mas ele mesmo não estava acreditando nisso. Eu acho que nesse momento ele estava aí nesse estado de êxtase, né? Que nós ficamos quando shiftamos nossas DR. Então, para ele estava em dúvida se ele estava num sonho lúcido ou se ele estava numa DR. Nesse momento, galera, podemos fazer os testes de realidade, tá? Temos os testes de colocar a mão no nariz, que aqui, se a gente tampar o nariz, a gente não consegue respirar. Lá é a mesma coisa. Se o ar passar pelos dedos, né? Aí seria, no caso, um sonho lúcido. Mas na DR, é como aqui a nossa CR. Não passa o ar, tá bom? Como eu posso dizer, nesse sonho lúcido aí, vou colocar que eu sonho lúcido, da parte da negócio que eu falei da comunidade. Não tava sentindo, eu tava com mais cara de sonho mesmo. Só que aí, o pasmem, eu tinha visto ontem um vídeo da tia Neia falando sobre a WR, falando sobre a WR e sobre a WR dela. Aí esse tempo eu tava muito frustrado com o shift, né? Que aí eu não tentei shiftar por um tempo já. E aí eu sonhei, aí eu já tava estressado, aí eu dormi pensando numa DR de Avatar. Que eu poderia acordar na minha WR, na minha DR, em qualquer lugar, menos na CR. Aí depois disso, eu não sei o que aconteceu. Se eu vim de um sonho lúcido para essa WR, depois dessa WR eu fui para outro sonho lúcido, porque eu, no fundo, bem no fundinho mesmo, eu sabia que aquilo não era real, sabe? Eu acho. Aí eu tô com muita dúvida. Se eu shiftei pra essa WR, que era bem louca, porque eu só mentalizei que eu só queria vazar da CR, entendeu? Aí eu não sei. Só que eu também... Nesse momento, ele shiftou sim, tá? Mas nem ele estava entendendo o que estava acontecendo. Então,
ele não estava no sonho lúcido, ele estava na WR dele, mas quando ele shiftou para outra DR, ele voltou para o sonho lúcido e voltou para a DR dele. Olha que incrível, é um caso assim, à parte, tá? Especial, mas ele shiftou sim. Vamos continuar. O resultado já vai estar, pode ter sido não ter sido uma WR, pode ter sido uma DR, uma DR aleatória. Né? Porque eu nem tinha mentalizado de nada, eu só queria assumir da série. E eu fui lembrar disso coisa agora. Eu tinha todos os sentidos, mas estavam bem, não estavam fraquinhos, muito fracos. Estavam mais ou menos, porque eu tinha chegado recentemente. Não fiquei nem no que, fiquei uns 5 minutos nessa mini WR que eu falei pra você, e depois eu voltei. E dizer que eu sentia, eu conseguia tocar, né? Porque o palácio tinha um piso, tipo assim, de vidro quase, sabe? E também eu conseguia, eu ouvia, eu falava normal. Era um clima bem agradável, eu conseguia sentir as sensações. Vamos dizer então que ele shiftou sim, mas para uma DR aleatória. Antes de vocês shiftarem, mentalizem a DR de vocês e falem o nome dela. Mentalizando, pensando em voz alta, do jeito que vocês quiserem, para não cair numa possível aleatória. Mas olha que legal. Passou pelo sonho lúcido? Passou também. Claro que ele passou. Mas ele shiftou sim, pelos sentidos. Tá bom? Giovanni, os créditos é todo seu. Muito obrigado por você deixar esse relato lá no nosso grupo, tá? Sucesso para você shiftar mais DRs aí. Medite mais para você ganhar mais concentração, mais foco. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Muito obrigada mesmo e um beijo a todos.